Muito boa tarde. Paz de Jesus esteja com todos vocês. Eu começo agradecendo sim de cada um, aqueles que já servem no grupo de oração, aqueles que se colocam no caminho para servir. E você que não pôde estar aqui hoje, também eu quero te desejar a paz de Cristo neste momento, com certeza de que você vai assistir e vai beber também dessa graça que o Senhor nos concede nesse final de semana. Bom, nós somos convidados a participar desse encontro de formação para novos servos do grupo de oração Casa sobre a Rocha. Primeiramente, porque existe um chamado especial, um chamado diferente. Ao mesmo tempo diferente, ao mesmo tempo novo e ao mesmo tempo o mesmo chamado. Talvez você não consiga compreender essa que eu acabei de dizer, mas um chamado novo, um chamado diferente, ao mesmo tempo um mesmo chamado que é feito já há quase 2000 anos. O chamado que Jesus fez a Pedro, Tiago, João e todos que foram cruzando o caminho dele. Vem e segue, e eu vos farei pescadores de homens. E ali o chamado do Senhor não importava de maneira nenhuma a vida da pessoa, o que era daquele momento para trás, mas daquele momento para frente. Porque o Espírito Santo seria derramado e seria manifestada a vontade do Senhor para que todos fossem pescadores de homens. Vou mais longe ainda, pescadores de almas. São João Bosco, Dom Bosco, ele dizia numa das suas célebres frases: dai-me almas e ficai com o resto. Porque a gente precisa ter sempre em mente isso. A necessidade do nosso discipulado, do nosso apostolado, de conquistar almas para Deus. De conquistar pessoas e mais pessoas para Deus. É necessário então que nós compreendamos, primeiramente, que nós vivemos uma guerra espiritual. E se você ainda não tem consciência disso, se você abrir, mas você não vai abrir agora, só vai tomar nota, a maioria já conhece essa passagem. Se você tomar na sua Bíblia a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, você vai entender ali que não é contra homens de carne que nós lutamos, mas contra os principados, as potestades, as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Meus amigos, e infelizmente, principalmente nesse último século, essa guerra se tornou muito mais acirrada. Mas muito mais acirrada mesmo. Com os avanços aí das mídias sociais, das tecnologias, dos meios de comunicação, a tendência que houve foi um afastamento completo das pessoas da vida espiritual. Quanto mais a pessoa quer assistir televisão, quer escutar o rádio, quer ficar grudado na internet, hoje Facebook, WhatsApp, Instagram e por aí vai afora, mais preguiçoso espiritualmente ele fica, mais, desculpa a palavra, mais lerdo e mais tapado, para não dizer burro. Preciso ser claro. Tapado por quê? Já viu o freio de tapa de cavalo? Coloca um aqui, o outro aqui, para o cavalo só enxergar ali para o rumo que ele tem que andar, né? Quando vira ele para cá, ele vai virar para cá. E vira para cá, ele vai virar para cá. E hoje em dia, as mídias estão fazendo muito disso, especialmente um canal de televisão que faz plim-plim e que enche a nossa casa de porcaria, de sujeira. O chamado nosso aqui hoje é para lutarmos contra a maré, lutarmos contra a correnteza. Porque numa vida espiritual, grave bem isso, grave para o resto da sua vida. Ou você caminha para frente, ou você é empurrado para trás. Porque nós estamos navegando em um mar em que devemos nadar contra a correnteza.
Se num determinado momento você para, você é jogado para trás. E o pior de tudo, você vai para uma posição muito pior do que a que você estava. Se você está numa jangada, vamos dizer assim, você está ali remando sua jangada, e num determinado momento você para de remar para ir nadando, ir avançando contra a correnteza te leva para o caminho proposto. Lembrando que nós somos chamados a ficarmos caminhando no caminho estreito. Então aquela frase famosa que fala que a voz do povo é a voz de Deus, é a maior mentira que podem ter proclamado na sua vida. A voz do povo não é a voz de Deus. Quando você escuta as pessoas falando, mas todo mundo faz assim, cuidado. Um bom exemplo disso é o tal do imposto de renda. Eu sou muito criticado lá no meu serviço porque eu não cobro recibo. E porque tem meses não, né? Já teve anos aí antes de ter que pagar babá lá em casa, a babá salvou o meu imposto de renda. Porque aí eu faço as declarações do que eu recolho e eu acabo restituindo. Mas antes de ter a babá, eu tinha, além do meu salário, ter o imposto retido na fonte, eu ainda tinha que pagar mais uns 700, 800 reais de imposto de renda que já era retido na fonte. E o meu contador falava, não, mas todo mundo faz isso, todo mundo compra recibo, mas eu não sou todo mundo. E os meus colegas lá do banco, você conseguiu restituir quanto? Um lá, não, eu consegui restituir 4 mil, não, eu consegui 5. Consegui restituir muito dinheiro. Aí eu falava, eu vou ter que pagar 800. Como assim, mãe? Vai ter que pagar? Você não conseguiu comprar recibo? Não, eu não contratei profissional. Não, larga de ser bobo, todo mundo faz isso. Não, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo compra recibo para declarar imposto de renda, para roubar o governo e depois fica xingando o político de corrupto, mas ele não vê que ele próprio já foi corrompido antes. Todo mundo quer pagar aí um cafezinho para o guarda quando ele vai ser multado. Todo mundo quer dar um jeitinho brasileiro, todo mundo quer cortar fila, todo mundo quer tirar vantagem em alguma coisa, mas o nosso chamado não é para ser todo mundo. O nosso chamado, antes de tudo, é para sermos justos. E sendo justos, santos. E sendo santos, instrumentos do Senhor. Portanto, compreenda, o seu chamado é para nadar contra a correnteza. O seu chamado é para ser criticado pelas boas ações que você vai se colocar a fazer em nome da justiça divina, para dar testemunho daquilo que é certo, daquilo que é correto. O nosso chamado, grupo de oração, Casa sobre a Rocha, é sermos pescadores de homens para restaurar as famílias em todos os âmbitos. Restaurar os casamentos, restaurar os jovens, restaurar as crianças, moldar as crianças à maneira daquilo que o Senhor nos chama. O nosso chamado Casa sobre a Rocha, muito mais do que nos reunirmos numa quinta-feira à noite em um salão paroquial, é sermos a voz de Jesus, é sermos as mãos de Jesus, é sermos os pés de Jesus para irmos ao encontro daquele que precisa de ajuda. O nosso chamado, então, muito mais do que trabalhar o lado espiritual, é trabalhar a pessoa por completo. Porque quando o Senhor inspirou a criação do grupo de oração Casa sobre a Rocha, além de Ele ter dado essa passagem que está em Mateus 7,24, que você também já conhece, né? Aquele, pois, que ouve as minhas palavras é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando edifica a casa sobre a rocha, ele fala o quê? Que virá a ventania, virão as enchentes, virão todo tipo de desafio, todo tipo de barreira para tentar derrubar aquela casa, mas aquela casa não cai, porque ela está edificada e solidificada. Então, meus irmãos, aqui não existe teologia da prosperidade que fala que você vindo para o grupo de oração, você vai conquistar aquele seu carro, aquela sua casa, a sua empresa vai encher. A promessa do Senhor é que nós vamos ter desafios, nós vamos ter barreiras, mas nós vamos permanecer de pé, porque nós estamos edificados sobre a rocha.
O chamado do Senhor, então, em uma outra passagem que Ele nos faz, lá em Mateus 25, 35 seguintes, Ele fala que naquele dia em que se separará as ovelhas e os cabritos, os bodes, o joio e o trigo, Ele irá falar: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava preso e enfermo e me visitaste, eu era estrangeiro e me acolheste. E uma outra palavra também em Mateus 7, mas no versículo 22, fala que naquele dia, o dia do juízo final, muitos levantarão para dizer: Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que nós pregamos, não foi em Teu nome que nós impomos as mãos e os doentes ficaram curados, não foi em Teu nome que profetizamos? E Ele falará: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essas três palavras deram origem ao grupo de oração Casa sobre a Rocha, para nos mostrar primeiramente que o que? Precisamos nos edificar sobre Cristo, mas nós precisamos ter a capacidade de sairmos do nosso egoísmo em favor dos nossos irmãos. Os nossos irmãos que precisam de ajuda. Os nossos irmãos que precisam de ajuda espiritual. Os nossos irmãos que estão com as famílias deles acabando e nós precisamos restaurar essas famílias. Os nossos irmãos que estão passando fome e nós precisamos alimentar essas famílias. Os nossos irmãos que estão passando sede, os nossos irmãos que estão sem roupa, os nossos irmãos que estão precisando de visita, os nossos irmãos que estão gritando por socorro. E aí, sendo muito mais específicos ainda, o Reginaldo ele tem coordenado essa parte social. E uma coisa que eu sempre bato muito forte com ele é o quê? Nós não podemos fazer filantropia. Nós temos que fazer caridade. E caridade é completamente diferente de filantropia. Na filantropia, eu junto ali um dinheiro, junto alguns amigos, junto alguns alimentos, algumas roupas, mando entregar, nem fico sabendo quem foi a pessoa, quem que deixou de ser, e não proclamo nada para ele. Na caridade, eu faço isso tudo, mas uma coisa muito diferente. Eu estendo as mãos, eu dou os meus ouvidos, eu dou os meus braços, eu dou as minhas pernas, eu mostro para aquele irmão que ele é uma pessoa importante, que ele é uma pessoa amada, que Deus se importa com ela, e ali eu preciso fazer com que ela tenha uma experiência concreta do amor de Deus. Concreta. A caridade, meus irmãos, a palavra caridade ela vem de caritas, que é amor em excelência. A palavra do Senhor em Coríntios 13 fala sobre a caridade. E as pessoas às vezes confundem caridade com esmola, vai muito além de esmola. Caridade é o amor em sua excelência, o amor que vem de Deus. A palavra grega para essa caridade é ágape, que tem até livro lançado aí do Padre Marcelo sobre esse amor em excelência. Mas esse amor em profundidade, esse amor que eu não busco nada em troca, esse amor que eu me entrego, esse amor que não importa se aquele meu irmão, se ele é evangélico, se ele é espírita, se ele é ateu, se ele é agnóstico, se ele é qualquer coisa, não me importa de onde que ele veio, não me importa para onde que ele vai, não me importa nada, porque me importa que ele é filho de Deus e que eu preciso levar uma experiência concreta do amor a ele. Esse é o nosso chamado. E se você tem esse chamado no seu coração, compreenda que você está no lugar certo. Porque o grupo de oração Casa sobre a Rocha é resposta para o clamor de milhares de pessoas. Milhares. Milhares de pessoas que dia após dia elas oram, batem o joelho no chão, clamando a misericórdia do Senhor. Eu vou muito além. Na virada do século XIX para o século XX, como eu estava falando, Beata Helena Guerra enchia o saco, no bom sentido,
do Papa Leão XIII, escrevendo cartas e pedindo para ele para que ele consagrasse o século XX ao Espírito Santo. Algo tocava o coração dela, algo incomodava ela. Ela, uma leiga, a incomodar o Papa para que ele então consagrasse o século que seguiria ao Espírito Santo. E assim ele fez. Em meados do século XX, o Papa João XXIII, já velhinho, quando ele é eleito a Papa, o povo pensava que ele seria um Papa de pouquíssimo tempo, não ia fazer diferença, transição apenas, e que nada iria acontecer, seria só para cumprir tabela. Mas aquele homem inspirado pelo Espírito Santo, ele faz o chamado para que todos os bispos vão até Roma. Ali ele convoca o segundo concílio realizado no Vaticano, que é conhecido como Concílio Vaticano II, e ali muda completamente os rumos da nossa igreja. E uma das primeiras coisas que ele faz naquele concílio, na década de 60, é clamar o sopro do Espírito Santo em um novo Pentecostes, que eu fico até arrepiado de proclamar isso. E ali o Espírito Santo move todos aqueles bispos para uma verdadeira transformação em que o leigo, ele é levado a evangelizar, a ser pescador de almas. E através daquele clamor, então, a consagração de Papa Leão XIII, João 23 clamando o Espírito Santo sobre a igreja, ainda no final daquela década, no segundo final de semana, ou no terceiro final de semana de fevereiro, final de semana de fevereiro de 1967, nos dias 17 e 18, ou 18 e 19, aconteceu um retiro de estudantes universitários na Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, e ali, naquele momento, acontece um novo Pentecostes sobre a Igreja Católica e nasce a renovação carismática católica, fazendo esse batismo do Espírito Santo sobre toda a igreja nesses 50 anos. Durante muito tempo foi perseguido. Durante muito tempo houve perseguição de bispos, mesmo os papas estando ao lado. O Papa Paulo VI estava ao lado da renovação carismática, o Papa João Paulo II estava ao lado da renovação carismática, inclusive o Papa João Paulo II participava de grupo de oração na Cracóvia, quando ele ainda era arcebispo, quando ainda bispo. Eu escutei um testemunho uma vez que estavam perseguindo a renovação carismática em Cracóvia, e ele chamou os coordenadores daquele grupo para saber o que acontecia naquele grupo. E ele explicou o que acontecia. Os coordenadores. Então ele falou, não, então a partir de agora vocês vão se reunir na minha catedral, junto comigo. E ali ele falou, durante alguns momentos eu vou aparecer na reunião de vocês para ver o que está acontecendo. Então, o cardeal Karol Wojtyła aparecia no final das reuniões, e de repente ele começou a aparecer no meio, e de repente ele começou a aparecer antes da reunião começar. E num determinado dia, o cardeal, querendo falar arcebispo, o cardeal Karol Wojtyła, ele se ajoelha ali e fala, eu quero que vocês imponham as mãos sobre mim, porque eu quero orar como vocês oram. E ali ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Então, o Papa João Paulo II ele era batizado no Espírito Santo. Se você procurar no YouTube, você vê ele participando de momentos de oração em línguas. Ele faz todo um pastoreamento com a renovação carismática, até que chega o momento em que ele vai embora e parte. No ano passado, prestes a completar o jubileu de ouro da renovação carismática, uma grande graça. O próprio Papa Francisco, ele convoca a renovação para ir celebrar seus 50 anos em Roma. E ali o Papa ele fala algo extraordinário. Quando ele era bispo em Buenos Aires, ele não gostava da renovação carismática de jeito nenhum, pela barulheira que fazia. Ele falava que era uma escola de samba, que não entendia por que o Espírito Santo precisava fazer tanto barulho.
Só que acontece uma graça de Deus muito grande, que pouco antes de ele ser eleito Papa, ele é eleito diretor espiritual da Renovação Carismática na Argentina, pelo Conselho dos Bispos da Argentina, uma espécie da CNBB da Argentina. E ali ele se aproxima da Renovação Carismática e ele fala quão equivocado ele estava. Tão equivocado, mas tão equivocado que hoje, se você também procurar no YouTube, você vai ver o Papa clamando aos líderes da Renovação Carismática para que se leve o batismo no Espírito Santo para toda a igreja. Para ele pedindo aos padres que sejam realizados seminários de vida no Espírito Santo em todas as dioceses, para que a igreja receba esse queimar do fogo do Espírito Santo. E eu falava para você que o grupo de oração é resposta a milhares de oração. Por quê? Porque durante a preparação para o jubileu dos 50 anos da Renovação Carismática, aquelas pessoas, os pioneiros que estavam lá, eles clamavam um novo Pentecostes na igreja, clamavam um novo florescimento. E se você procurar no YouTube também algumas pregações do jubileu aqui no Brasil, vai ver que eles clamavam e o Senhor profetizava o nascimento de novos grupos, o nascimento de novas moções, o nascimento de um novo ardor missionário do Espírito Santo nesse jubileu. E meus irmãos, quando eu escutava isso, eu tinha uma plena convicção no meu coração que aquele apelo, aquele clamor, aquele chamado que o Senhor fazia no meu coração para fundar o grupo, um grupo que tinha o seu carisma, um grupo que tinha a sua identidade, um grupo que tinha o seu chamado, era já então o Senhor atendendo a esse clamor dos pioneiros para que novos 50 anos viessem e para que um novo florescimento desse ardor missionário acontecesse na igreja. Creia, você não está aqui hoje por acaso. Você está aqui para atender o clamor de uma igreja que clama pelo derramamento do Espírito Santo. O clamor de uma igreja que clama por um novo Pentecostes. O clamor de uma igreja que pede para que seja lastrado esse fogo, mundo afora. No Jubileu da Canção Nova falava de norte a sul, de leste a oeste, fogo, fogo, fogo. E eu creio que isso é para nós, para a nossa cidade. Eu creio que muito mais do que isso é para a nossa região. Eu creio que muito mais do que isso é para o nosso estado. E que o Senhor está levantando em nosso meio algo diferente para nós botarmos fogo. Fogo, fogo, como eles falam. Em tudo que está ao nosso redor. Porque esse é o nosso chamado. Desde o início, o Senhor nos chama a sairmos do nosso salão para anunciarmos. Desde o início, o Senhor nos chama para transformarmos a sociedade. E aqui não é para envaidecimento, não é para orgulho e nada disso, mas para testemunhar o que o Senhor está realizando no nosso meio. Nós fizemos um encontro de casais aqui, em outubro do ano passado, em que enchemos esse rincão. Reginaldo e a Patrícia estavam aqui presentes e eles testemunharam do que aconteceu. Em fevereiro nós fizemos, logo em seguida, o grupo foi fundado, nós fizemos o seminário 1. Em seguida nós realizamos o seminário do método Billings, para nós lutarmos contra a cultura de morte. Em seguida nós realizamos o seminário 2, com aquilo que o Senhor colocava nos nossos corações, vindo Dercides, que já foi formador nacional da Renovação Carismática, coordenador inclusive, né, de formação nacional, para estar aqui. E ele vinha para nos dar o seminário 2, nós, por que não estendermos para a cidade? Assim foi feito. Nós realizamos o avivamento para as famílias, nós realizamos o curso de formação para novos servos, nós temos o chamado aí para realizarmos um novo encontro de casais, e nós temos chamados para transformarmos completamente a vida dessa sociedade. Realizamos o projeto do Desafio de Amar, em que ali, na primeira etapa, foram tocadas várias famílias. Nós estamos na segunda etapa, que também está construindo e restaurando novas famílias, não só na nossa sociedade,
Mas para vocês terem uma ideia, nós temos famílias de Goiás, de Tocantins, do Acre, de Roraima, do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, participando dessa segunda levada, desse segundo chamado. Então, o que o Senhor coloca no meu coração e que é estendido a vocês, nós somos chamados a sermos agentes de transformação. Agentes de transformação na nossa casa, agentes de transformação no local onde nós trabalhamos, agentes de transformação na nossa paróquia, agentes de transformação em todos os lugares em que nós somos chamados. Nós somos chamados a botar fogo em todas as pessoas, a terem uma experiência concreta com o amor de Deus, edificarmos famílias sobre a rocha. Esse é o seu chamado. Esse é o porquê de você estar aqui. Esse é o porquê de você estar indo ao grupo de oração e Deus estar tocando profundamente o seu coração, falando: vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me, porque nós precisamos cumprir a profecia do Senhor e botar fogo e conquistar almas para Deus. Esse é o chamado grupo de oração para famílias, casa sobre a rocha. E eu quero louvar, agradecer e bendizer ao Senhor por esse chamado que Ele faz a cada um de nós. Para encerrar, eu gostaria de contar para você como que o grupo nasceu. A maioria de vocês sabem aí que desde 1995 eu trabalhava com a evangelização de jovens. Primeiro eu nasci na Sociedade São Vicente de Paulo, trabalhando com caridade, ajuda aos mais necessitados. Mas no final de 95 aconteceram coisas na minha família, na minha vida, que me deixou completamente machucado, um relacionamento rompido com uma menina que eu raspava a bunda, todo mundo sabe disso, meu pai que saiu de casa, e aqui eu não estou colocando dores no passado, mas apenas contemplando um passado, porque hoje, graças a Deus, as pessoas caminham ao meu lado, como o Alessandro que está aqui caminhando ao meu lado também, meu irmão caminha ao meu lado, ajuda a cuidar das crianças. De todo modo, eu sempre tiro um bem maior. A gente tem que colocar isso no nosso pensamento. Mas naquele momento o Senhor usava daquelas situações para me levar a participar de um retiro e ali eu viver uma experiência concreta do amor de Deus em um lugar estranho, com gente estranha, gente que não me conhecia. De repente o Ziad, que foi ao grupo aí algumas semanas atrás, ele dirigia uma oração no final, no sábado à tarde, e ali ele falava tudo o que estava acontecendo comigo, semelhante ao que acontece no Evangelho de João, no capítulo 4, com a samaritana, quando Jesus fala tudo o que acontecia na vida do samaritano. E ali eu compreendi que existia um Deus que, muito mais do que estar lá longe, que apontava o dedo em cada pecado, em cada falha que eu cometia, Ele estava caminhando ao meu lado e cuidava de mim, curava as minhas feridas e me capacitava a evangelizar. Eu fiquei tão apaixonado por Deus, mas tão apaixonado por Deus, que eu queria até ser padre. Mas ao mesmo tempo que eu queria ser padre, eu queria ser pai, né? Não tinha jeito de unir as duas coisas. Aí o povo falava: não, mas ser padre, você vai ser pai espiritual de milhares, mas aquilo não convencia o meu coração. E num encontro vocacional eu discerni que a vontade do Senhor era para que eu formasse a minha família. E naquele sábado à noite, naquele encontro vocacional, o Senhor fez uma profecia para mim: eu preciso que você edifique famílias santas. Isso aconteceu em 1999, esse encontro vocacional. Mas aí eu passei 99, 2000, 2001 até 2015 trabalhando com a evangelização de jovens. Quando então eu já era casado e o Senhor começou a incomodar o meu coração para aquele chamado que Ele havia feito em 1999. Eu preciso que você restaure famílias santas. Eu preciso que você edifique as famílias.
Eu preciso de famílias santas, que a sua família seja uma família santa e que você ajude a restaurar e resgatar e formar famílias santas. No ano de 2015 inteirinho, o Senhor incomodou o meu coração para que eu saísse do grupo de oração semeador e fosse para uma nova experiência. 2015 não, 2014, inteirinho Ele incomodou meu coração. Até que no final de 2014 eu falei para Anaí, meu bem, o Senhor coloca no meu coração que o nosso lugar não é mais no semeador. Para vocês terem uma ideia, os participantes do grupo ali, se dividissem a minha idade no meio, tinha muitos que eu ainda era mais velho do que eles. Então assim, a minha realidade, a minha necessidade era completamente diferente dos meninos que participavam, e uma coisa não era compatível com a outra. Então no final de 2014 nós resolvemos sair do grupo de oração semeador, e 2015 inteirinho nós fomos buscar formação. Buscamos formação para sermos multiplicadores do método Billings, buscamos formação, participamos do encontro Família do Céu aqui na Terra, que é promovido pela Luz da Vida. Nós participamos do grupo de oração Ser Família Bom Demais da Comunidade de Atos. Eu participei do encontro As Vias do Retiro, As Vias do Progresso Espiritual, parte 1 e 2. Participamos do Avivamento com Moisés Rocha, aqui no Rincão. Em cada um desses momentos o Senhor falava alguma coisa que era para ser feita para que o grupo acontecesse. Lá em casa mesmo eu tenho os cadernos que eu fazia as anotações, e que muitas das coisas que o Senhor falava, hoje eu vejo claramente acontecendo no grupo de oração. Inclusive no início do ano passado, o Senhor me deu o nome de casais que era para eu buscar, que participaria da fundação do grupo. E a Anaí virava para mim e falava, meu bem, mas esses casais que Deus te mostrou, ninguém tem experiência. Com exceção do Fernando e a Fernanda que tinham acabado de casar, ninguém tinha trabalhado, ninguém era certo. Meu bem, mas é o que Deus está me mostrando. E com a graça de Deus, o casal que começou o grupo de oração, os casais que começaram o grupo de oração Casa sobre a Rocha, foram exatamente, sem tirar e nem colocar, todos aqueles que o Senhor havia me mostrado no primeiro retiro das Vias do Progresso Espiritual que eu fiz, que são 4 dias que você fica em silêncio, buscando formação, e ora formação, ora adoração, que com fé em Deus vocês também terão a graça de participar. Então, o grupo, ele é resposta para a oração da igreja, ele é cumprimento de profecia do Senhor, e tudo o que acontece no grupo, tudo, sem exceção nenhuma, é emoção do Espírito Santo, em que o Senhor nos mostra e que pela fé nós corremos atrás. O avivamento para famílias, por exemplo, era impossível, com os olhos humanos, que aquilo fosse realizado. Completamente impossível. Nós gastamos naquele avivamento cerca de R$19.000. Começamos sem ter nada no bolso. No dia que o Senhor incomodava no meu coração, que eu expus para os meninos, e eu falava que o Senhor está chamando, eu olhava meio que assustado, mas com uma fé muito grande da vontade do Senhor. E por incrível que pareça ser, não faltou nada. E ainda sobrou um troquinho para a gente continuar a evangelização do grupo. Mas igual Francisco Júnior falou alguns dias atrás, ter fé é você pisar sem ter chão, porque Deus vem e coloca o chão embaixo. Para o avivamento, o Senhor falava que nós iríamos alcançar milagres, nós viríamos o mar se abrir, mas primeiramente nós teríamos que caminhar para o rumo do mar, porque senão nós não experimentaríamos a graça. Esse é o chamado. Avançarmos para o mar, acreditando que o mar vai se abrir, porque aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus. E o que eu mais quero é viver experimentando, provando, dia após dia, da sabedoria de Deus. Se você quer, eu convido você a ficar de pé. Neste momento, louvando, agradecendo e bendizendo o Senhor pelo grupo de oração
oração para famílias, casas sobre a rocha, e para esse chamado maravilhoso que Ele faz para cada um de nós nesse dia de hoje, que se cumpre o seu chamado, se cumpre a sua profecia. Levanta os seus braços ao céu, levanta a sua voz neste momento. Louva, agradeça e bendiga o Senhor pelo cumprimento da profecia para o nosso meio. A profecia para os pioneiros da renovação carismática, de que novos grupos, novas moções do Espírito Santo iriam acontecer nesse ano de 50 anos da renovação carismática católica, e que seria feito um novo derramamento do Espírito Santo, e nós estamos experimentando disso. Nós estamos bebendo dessa graça. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor Jesus. Clamamos o derramamento do Seu Espírito Santo com uma maior, Senhor Jesus, profundidade em nossos corações, para que nos capacite, Senhor Jesus, a experimentarmos a cada dia, experimentarmos a cada momento, Senhor Jesus, do Seu chamado, para sermos pescadores de almas, Senhor Jesus. Por isso, na autoridade que Você me dá, Senhor Jesus, como fundador desse grupo de oração, como coordenador desse grupo de oração, estendendo as minhas mãos sobre esses Seus apóstolos, Senhor Jesus, esses Seus chamados, esses Seus queridos que disseram sim, Senhor, e que estão aqui hoje, bebendo da Sua graça. Eu clamo sobre eles um novo derramamento do Espírito Santo, Senhor. Eu clamo que o céu se abra sobre a vida de cada um. Eu clamo, Senhor Jesus, para que a Sua graça poderosa possa ser infundida sobre o coração deles, e dê a eles, Senhor Jesus, uma unção destemida, Senhor, uma unção de coragem, uma unção para anunciar, Senhor Jesus, e ser discípulo, apóstolo enviado Seu a ser luz sobre as nações, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Possamos permanecer na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim, podemos sentar? Eu vou abrir esse momento para pergunta.